E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar um novo capítulo agora, tá? A gente vai falar sobre Macedônia. E antes de iniciar esse conteúdo novo, a gente vai entender como foi, né, que a Macedônia conquistou o território grego. A gente vai notar aí que teve um enfraquecimento das cidades-estados, elas entraram em guerras constantemente. Então a gente vai entender como a Macedônia conseguiu conquistar esse espaço, tá? Vamos começar a falar dos persas aí, né? O que acontece, gente? A gente falou da Grécia, que esse território, né, era um território cheio de disputas aí, por causa dos controles de rotas comerciais, de mercados, matérias-primas, né? Então, tinha bastante guerra por conta, né, desses aspectos aí. E a Pérsia estava com um olho grande nessa terra. Então, a Pérsia queria conquistar a Grécia. E aí a gente tem, né, o chamado Guerras Médicas ou Guerras Greco-Pérsicas, tá? Na apostila de vocês vai estar como Guerras Médicas, certo? Então esse conflito aí vai ser entre a Grécia, tá? Várias cidades e estados vão se unir aí nessa guerra contra a Pérsia. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho como foi esse conflito, tá? O Império Persa, então, vai querer invadir esse território grego. Essas cidades vão se unir aí contra a Pérsia, né? Tanto Atenas e Esparta, que eram super inimigas. Então, elas vão se unir durante essa guerra para acabar com a Pérsia, tá? A gente vai ter um episódio importante nessa guerra, que é a Batalha de Maratona. Vocês já devem ter ouvido falar dessa maratona, né? Pelo conceito aí dos jogos, né? Vamos entender o que foi essa batalha. Então, item 1 aí, ó. Esparta e Atenas não aceitaram um acordo com o Império Persa. Então, batalhas e batalhas não aceitaram os acordos, tá? E Imperador Persa Dário enviou 50.000 soldados para a região de Maratona. Foi uma batalha importante. Esses 11.000 soldados gregos, tá? Participaram dessa guerra aí. E essa posição do relevo aí na região da Grécia, por isso que a gente sempre estuda a localização geográfica, primeiro para a gente entender aonde que esses caras estão lá, né, lutando, vai ser vantajosa aí para a Grécia, o território que eles já conhecem e a posição de relevo ajuda eles nessa batalha, tá? E essa batalha de maratona virou uma tradição porque um soldado, eles ganham a guerra, né, aí por causa dessa posição de relevo, eles ganham a guerra e aí mandam esse soldado mensageiro ir lá para Atenas, né, para informar, né, que a guerra tinha sido ganha. Então ele vai correr 42 quilômetros, né, correndo assim sem parar. E ele chega e avisa, gente, chega em maratona, chega nas cidades ali da Grécia e avisa. A gente ganhou a guerra contra os persas, que eram, cara, eles tinham muito medo dos persas, eles eram muito guerreiros e tudo mais, acreditavam na Grécia. Só que o Império Persa era muito poderoso, então eles tinham muito medo. Quando eles ganharam, né, esse soldado ficou tão feliz e tão entusiasmado que ele correu esses 42 quilômetros para informar o resultado da guerra e morreu. Ele acabou morrendo porque, de tanto que ele se esforçou para correr, esse soldado morre, tá? Então, os gregos aí foram liderados pelas duas cidades principais, que é Atenas e Esparta, antes inimigas, aí elas começam a se unir para lutar com os persas, tá? E ao final do conflito, com a vitória grega, Atenas tornava-se a mais importante cidade. Então, Atenas viveu sua época de ouro depois dessa guerra. Ela era a cidade ícone da Grécia, tá? E tem esse monumento em homenagem aos soldados da ilha de Salamina, na Grécia, região de onde ocorreu a decisiva batalha. A esquadra grega derrotou a esquadra persa. Então a gente vai entender agora, tá? A guerra acabou, Atenas virou o ícone de todas dessas cidades e estados aí, superpotência da época. E aí ela vai fazer o quê, gente? A Atenas tem a ideia de ter uma liga entre as cidades. Vou fazer uma liga aí com essa galera, né? Cada representante de cidade e estado se unindo como um modo de proteção contra outras invasões, principalmente da Pérsia, né? Porque perdeu, mas os persas queriam esse território de qualquer jeito. Então a Atenas vai entrar, né? Com essa liga de Delos, chamada Liga de Delos, sob o controle de Atenas,
alegando a necessidade de proteção das cidades gregas contra qualquer ataque externo, tá? As cidades aliadas e independentes tinham que contribuir com navios, soldado, dinheiro, então é tudo para a guerra mesmo. Qualquer ataque, eles teriam que estar preparados com esse ataque. Então, essas cidades iam se unir, ter soldados e navios e dinheiro, tá? E Atenas, aos poucos, transformou essa liga em um conjunto de cidades subordinadas. O que acontece? A Atenas, ela vira, né, esse ícone das cidades, e as cidades começam a ser subordinadas a ela. Tipo, acaba sendo um pau mandado mesmo, né, de Atenas, né? O que levou à insatisfação principalmente de Esparta. Vocês lembram que a gente estudou sobre Atenas e Esparta? E Esparta não vai gostar disso não, né? De ver Atenas super em evidência, vivendo sua época de ouro, e elas ali só de olho no que estava acontecendo. É o que acontece. A Esparta também vai criar a sua própria liga, que é a Liga do Peloponeso, tá? É diferente. Liga do Peloponeso é uma coisa, Guerra do Peloponeso é outra. A gente vai entender a diferença. Então, de ligas, a gente tem duas ligas. A Liga de Delos, sobre o controle de Atenas, e a Liga do Peloponeso, sobre o controle de Esparta, tá? A Esparta, descontente com o poderio que é o poder ateniense, formou uma nova aliança política-militar, liderando um conjunto de cidades. Aí a gente tem esse mapinha aqui na tela. Então, essa Liga de Delos, a sede vai ser em Delos, por isso que chama Liga de Delos, né? As cidades vai ser a expoente Atenas, Delos, Rhodes, Bizâncio, Mileto e Maratona, onde aconteceu lá a parada do soldadinho que caiu lá e morreu, tá? E Liga do Peloponeso, que a sede vai ser em Esparta, né? E as cidades aí do lado de Esparta era Corinto, Tebas e Delfos, tá? Então vai. Vamos pensar. Cada um tem a sua liga, eles já estão tretando entre si. Vai acabar o quê? Explodiu em guerra. Pô, a Grécia é um povo guerreiro, né? Então, principalmente Esparta. Então vai ter um desgaste aí entre essas cidades, entre essas ligas. E aí o que acontece? Atenas vai ser derrotada por Esparta. A gente vai entender por quê, quais motivos, quais consequências. Então o que acontece? A Atenas, ela perde todo, né, o poder econômico, o seu poderio ali. Ela era a cidade ícone, acabou a democracia, acabou tudo, sabe? Esparta agora passa a ser a cidade ícone e não vai demorar muito tempo. Então, o que a gente tem de consequência disso? Todas as cidades e estados estavam tretando entre si, uma brigando com a outra. Isso gerou esse enfraquecimento das cidades, né? Porque uma brigando com a outra, destruindo território, morrendo soldado, fome, né? Acontece que quando a gente tem a questão política e econômica junto, acaba influenciando o povo também, sofre com isso, tá? Então a gente vai ver o contexto agora aí da Guerra do Peloponeso. Então, depois das Guerras Médicas, com a vitória da Grécia em cima dos persas, Esparta que levou ali soldados, tem aquele filme que chama 300, que é bem interessante se vocês quiserem assistir, né? Que Esparta tem esse exército grande, então todo mundo sabe que esse poder militar de Esparta é inquestionável, tá? Então já tem esse sentimento. E aí Tebas e Plateia, que são duas cidades que tá uma de um lado da Liga de Esparta, outra do lado da Liga de Atenas. Elas vão tretar também. O que acontece? No meio da guerra tem um surto de peste. Lá em Atenas morre uma galera. Parte da população ateniense morre por conta dessa peste. Aí tem a questão da fome também. A cidade começa a cair mesmo. Caiu a ruínas. Acabou. Atenas, infelizmente, aí, por conta de cair, né, a cidade, houve as facções políticas disputando poder. É guerra em cima de guerra, tá? Aí, ao final da guerra, a gente tem um contexto seguindo esses itens aí. Primeiro item, Atenas estava cercada, não tinha mais aliados, enfraquecida, sua marinha toda destruída, rede de abastecimento de tudo bloqueado, alimentos, armas, não tinha mais, e a população passando fome. E Esparta, então, torna-se a cidade mais poderosa da Grécia, era isso que ela queria, porém, né, houve esse enfraquecimento da própria Grécia por conta dessas disputas.
entre as próprias cidades da Grécia, tá? Então a Esparta vai liderar a região aí por pouco tempo, porque houve várias revoltas e conflitos, uma cidade com a outra, né? E eles ficaram realmente enfraquecidos. E aí o que acontece? Tem um outro império também de olho na Grécia. Enquanto os persas tentaram, o Felipe II, rei da Macedônia, já estava de olho na Grécia e aproveitou. Aproveitou que essa galera estava lutando contra ela mesma. Ele aproveitou esse enfraquecimento das cidades aí, da crise das polis, né? Ele pega e conquista a Grécia. A gente vai entender de que maneira ele conquista a Grécia na próxima aula, porque aí já é um conteúdo novo, capítulo novo. A gente teve que entender o contexto mesmo de decadência dessas cidades, tá? Então, esse Felipe II, ele vai invadir a Grécia e ele chega com uma questão militar que nenhum povo grego conhecia, que era a falange, né? A falange macedônica era uma verdadeira máquina de guerra, porque eles usavam essas falanges, que eram espadas super enormes, tinha mais de 6 metros, né? Lanças, na verdade. Então essa lança alcançava, né, o soldado oponente antes mesmo de chegar perto. Então o povo grego não estava preparado para esse poder militar aí dos macedônicos. Então, gente, na próxima aula eu volto. A gente vai falar um pouquinho de Império Macedônico, vai falar do Alexandre Grande, que é super conhecido. A gente vai entender como que foi o Império Macedônico, toda essa importância histórica e como que a gente viu até aqui como que a Grécia caiu e quem conquistou a Grécia. Tá? A gente já falou também do legado histórico e cultural da Grécia nas outras aulas. E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima aula.